Nessa videoaula, vamos discutir a respeito das estrelas, começando pelos grandes berçários conhecidos como nebulosa. Mas o que é uma nebulosa? Uma nebulosa, também conhecida como nébula, é uma nuvem interestelar composta principalmente de hidrogênio e hélio, que são os elementos mais abundantes do universo, e poeira estelar, que são os demais elementos. É possível que em certas regiões dessa nebulosa, os gases comecem a se atrair por causa da gravidade entre eles. E à medida que mais gases se atraem, maior fica o alcance desse epicentro, como se fosse um efeito de uma bola de neve, ou melhor, uma bola de gás, que vai aumentando cada vez mais e vai puxando o gás cada vez mais distante. A gravidade, então, ela vai tentar comprimir todo esse montante de gás e vai dando a ele um formato esférico. Só que na medida que o gás é comprimido, aumenta a frequência do choque entre os elementos lá dentro. Isso faz com que produza um aumento na temperatura e um aumento na pressão interna, forçando a expansão desses gases ali confinados. Esse processo de aumento de temperatura e pressão depende da massa da nuvem. Quanto maior for a massa, mais pressão e temperatura está lá no centro dessa bola, essa bola de gás. Caso ela tenha massa suficientemente grande, ocorre a fusão nuclear. A princípio, essa fusão ocorre entre átomos de hidrogênio. A força comprimindo o centro dessa estrela em formação é tão grande que se torna maior que a força nuclear que repele os átomos, numa escala microscópica, fazendo eles se fundirem e gerando o deutério, que seria um átomo de hidrogênio com um próton e um nêutron. No caso, quando eles se fundem, sabemos que o átomo de hidrogênio tem um próton, e o outro átomo de hidrogênio também tem um próton. Mas quando ela quebra essa força nuclear faz com que um próton naturalmente se torne um nêutron. Esse processo libera grandes quantidades de energia e a estrela irradia essa energia, gerando assim seu brilho e, no caso do Sol, por exemplo, esquentando os planetas mais próximos. Caso a estrela continue elevando sua temperatura por meio da fusão nuclear, é possível que o deutério se funda com o deutério, gerando assim um átomo de hélio, que por sua vez pode se fundir com outros átomos de hélio, gerando assim um átomo de berílio e depois o átomo de carbono. Esse processo pode se repetir para todos os demais elementos pesados. Assim podemos ver a estrela como se fosse como se ela fabricasse todos os outros elementos. Geralmente, as estrelas que conseguem produzir esses elementos pesados são com maiores massas. Essas estrelas morrem quando começam a produzir ferro e podem explodir em uma supernova. Essa supernova ela ejeta todos os elementos produzidos dentro da estrela para o espaço. Os gases que sobraram junto com a poeira podem começar outro processo de aglutinação devido à gravidade, originando assim uma outra estrela. Essa estrela é chamada de estrela de segunda geração. E um exemplo desse tipo de estrela é o Sol. Mas como sabemos que o Sol se originou de outra estrela? A resposta está nos planetas, porque os elementos como ouro, ferro, carbono são sintetizados nessas estrelas-mães e, quando forem ejetados pela supernova, eles podem orbitar essa estrela em formação. Então começam a formar a estrela no centro, mas os elementos pesados, em vez de se incorporarem a essa estrela em formação, eles começam a orbitar ela, aumentando assim a sua massa e gerando assim planeta. Além disso, os planetas rochosos são normalmente formados próximos da estrela, pois os gases nessa região ou são incorporados à estrela em formação ou são injetados por ventos solares. Os planetas gasosos, por sua vez, por ficarem a distâncias muito maiores que os rochosos, eles conseguem aglutinar mais matérias, ficando assim em questão de diâmetro bem maiores que os planetas rochosos. Agora que sabemos como as estrelas são formadas, vamos analisar formas de catalogá-las. Uma maneira de fazer isso é utilizar o diagrama HR. Esse diagrama ele mostra o eixo horizontal, ou seja, o eixo que geralmente seria o eixo X, ele mostra a temperatura da superfície da estrela, na escala Kelvin, e a classificação
e a classificação dela, que no caso são essas letras de O até M. No eixo vertical, ele mostra a luminosidade da estrela em comparação com o Sol. Ou seja, na faixa que corresponde a 1, estão as estrelas que têm o mesmo brilho do Sol. Em faixas acima, estão estrelas 10, 100 ou até 1000 vezes mais brilhantes que o Sol. Em escala abaixo, estão estrelas que têm brilhos de 10% do Sol, ou 1%. Além disso, temos as linhas diagonais, que mostram o raio da estrela em comparação com o raio do Sol. Então, novamente, estrelas na linha de um raio solar são estrelas que têm o mesmo diâmetro, ou melhor, o mesmo raio do Sol. Estrelas acima podem ter dezenas, centenas ou até milhares de vezes o raio do Sol. E estrelas abaixo podem ter frações do raio do Sol. Continuando a análise do diagrama HR, temos uma maior concentração de estrelas nessa faixa diagonal conhecida como sequência principal. E ela não é por acaso. Ali estão a maioria das estrelas já vistas se enquadram nessa categoria. Acima dessa categoria, podemos ver o território das gigantes e supergigantes. E abaixo dessa categoria, temos as estrelas anãs. Podemos ver também que da esquerda para a direita há um gradiente de cor que vai do azul para o vermelho. Isso ocorre porque a temperatura de uma estrela influencia na cor dela. Geralmente estrelas mais quentes são estrelas azuis, e estrelas mais frias são estrelas vermelhas. Então, por exemplo, se você ter duas estrelas com a mesma massa, com o mesmo diâmetro, e você quer e uma for azul e a outra vermelha, provavelmente a estrela azul será mais quente que a vermelha. Vendo um pouco mais as estrelas gigantes e supergigantes, uma característica delas é que elas consomem com muito mais velocidade o seu combustível. Isso faz com que o tempo de vida delas seja bem menor que de uma estrela de tamanho médio ou uma anã. Além disso, as supergigantes e gigantes azuis, além de ser bem raras, elas são extremamente quentes e brilhantes e podem apresentar até 1000 vezes a massa solar. Já as estrelas anãs, elas são formadas pelos núcleos de outras estrelas que já agitaram suas camadas externas. Essas estrelas já não produzem mais fusões nucleares e comumente rotacionam em torno de seus eixos com velocidades muito altas. Para se ter uma noção, a anã branca Sirius B tem aproximadamente 1% do raio solar. Isso significa que outro corpo celeste que tem 1% do raio solar é a Terra. Então, se a gente for analisar os dados de raio, essa estrela é menor que a Terra. E geralmente as anãs brancas têm a mesma ordem de raio da Terra. Já as anãs vermelhas, elas estão no canto inferior direito e elas são as estrelas mais comuns, representando cerca de 73% das estrelas do universo. Seu brilho é fraco e são estrelas pouco maciças. No caso do Sol, quando ele consome todo o seu combustível, ele vai inflar e vai aumentar muito seu tamanho, se tornando assim uma gigante vermelha. E é provável que nesse intervalo que ele aumente de tamanho, ele vai engolir os planetas até chegar no planeta Terra. Depois que ele inflar e acabar seu combustível, ele se tornará uma nebulosa planetária, por fim virando assim uma anã branca. Então, além do Sol, a maioria das estrelas da sequência principal vão um dia se tornar uma supergigante ou uma gigante, ou até uma anã. O destino final de uma estrela depende da sua massa. Se formos analisar em comparação com a massa do Sol, estrelas que têm a mesma massa dele ficam um período de vida estável, assim como o Sol. Acredita-se que o Sol ele já está há 4,6 bilhões de anos na sequência principal e vai ficar aproximadamente 4 bilhões de anos até ele começar a se expandir, virando assim uma gigante vermelha. Depois ela vai se contrair, se transformando em uma anã branca. No caso de estrelas com menos massa que o Sol, até 5% de massa solar,
elas nem chegam a se expandir, elas já se tornam direto uma anã castanha, e conforme queima mais ainda o combustível, ela se torna uma anã negra. Já estrelas muito maciças, com massas cerca de 10 vezes a massa solar, elas se expandem, virando assim uma supergigante vermelha ou uma supergigante azul e explodindo uma supernova. Nessa explosão, ela pode gerar uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Uma estrela de nêutrons é o núcleo colapsado de uma supergigante, podendo ser uma supergigante vermelha ou azul, que foi tão comprimida que todos os prótons e elétrons se ejetaram em razão da repulsão elétrica. Elas são também muito pequenas e têm entre 5 e 15 km de raio, e suas temperaturas excedem centenas de milhares de graus Celsius. Embora elas tenham essa ordem de grandeza de 10 km no raio, elas podem ter massa cerca de 2 vezes a do Sol. A maioria das descrições físicas para esses objetos implica que as estrelas de nêutrons são compostas quase que inteiramente de nêutrons, que são partículas subatômicas sem carga elétrica líquida e com massa ligeiramente maior que a dos prótons. Para se ter uma ideia da densidade dessa estrela, se a gente pegasse uma caixa de fósforo contendo material de uma estrela de nêutrons, essa caixa teria uma massa de aproximadamente 3 bilhões de toneladas. Para fins de comparação, o Titanic pesa 52 mil toneladas. Então, uma caixa de fósforo cheia de estrelas de nêutron seria mais pesado que 57 mil Titanics empilhados. Já um buraco negro é um caso mais extremo, no qual o núcleo da estrela é tão denso que produz a gravidade capaz de reter a luz. Isso faz com que nenhuma luz consiga sair do buraco negro e isso deixa ele indetectável. Existem os buracos negros comuns, formados por supernova, e existem os buracos negros supermaciços, que geralmente são encontrados em centros de galáxias, onde todas as estrelas da galáxia geralmente orbitam ele, por isso que elas têm esse formato espiral. Bom, a nossa videoaula chegou ao fim e eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês que assistiram até esse final. Muito obrigado.